a gente não conseguiu responder, caixa, uma pergunta, mas não que por isso a gente vai invalidar a explicação, enfim, vai falar que mata mesmo a primeira. Não mata mesmo a primeira, e a gente tem uma pergunta com relação à linguagem. E tiuf é uma linguagem usada quando na verdade a gente nem mais, a gente 100% acaba não. Tiuf é uma linguagem que a gente não somente que é uma pergunta, mas que de fato a explicação que a gente está tentando, que estamos tentando explicar, que estamos tentando explanar a situação, a gente não, por causa da pergunta a gente não aí invalida a explicação. Então a pergunta é isso, então a linguagem tiuf é quando a gente invalida a explicação por causa da pergunta, que não seria o caso aqui. Entendi. Continua a Gemara, Hahi itita, deatai sahadei veistakur, aitei sahadei veistakur, asla aitei sahadei acharinei de lo istakur, amarereish lakish, hurzekazu. A Gemara nos traz um caso interessante. Que havia uma mulher que ela trouxe duas testemunhas para testemunhar para ela sobre um caso. Então veio duas testemunhas, ela trouxe duas testemunhas, Reuven e Shimon, testemunhando que o Avraham está devendo para o Yitzhak R$1.000. E aí o que acabou acontecendo é que, vamos falar que se tornou Zomem, ou que de alguma forma se acabou provando que Reuven e Shimon, as testemunhas dela, que ela trouxe, estavam mentindo. O que ela fez? Trouxe mais duas testemunhas. Trouxe Levi e Judá. E novamente Levi e Judá também vieram outras testemunhas e falaram, não, eles estão mentindo. Não estão mentindo que, imagina, não que não aconteceu o caso, não que não aconteceu, mas que aquelas testemunhas eram falsas. Eles foram contratados, conseguiram provar que foram contratados, mas não que o caso não aconteceu. Testemunho sobre o testemunho enfim, provando que não era, que eles não eram testemunhas verdadeiras, mas pode ser que ainda o caso aconteceu. Então ela trouxe mais duas testemunhas, um terceiro grupo, de Issachar e Zevulun. E Issachar e Zevulun realmente não tinha ninguém, enfim, não tinha testemunhas que estavam invalidando o testemunho deles. Não tinha nenhuma comprovação, não teve nada contra o testemunho de Issachar e Zevulun. O que você diria numa situação dessas? Aqui é um caso, enfim, a Gemara está contando um caso, enfim, de uma mulher que ela trouxe as primeiras duas testemunhas e essas primeiras duas foram invalidadas. Trouxe mais duas, um segundo grupo, e foram invalidadas. Trouxe um terceiro grupo e não foi invalidado. Mas é de dívida, né? Mas é de dívida, né? Tá, vamos falar que é de dívida, tudo bem. Então, tudo bem. A gente acredita? Acredito. Mesmo que as primeiras duas são falsas? Não, mas a gente está considerando a última, né? Se a última é a verdadeira, ninguém conseguiu invalidar, então... E é de dívida, então a dívida existe. Por que quer dizer que se é de dívida existe? Se não, a dívida vai existir, né? Ah, não, mas aí tem todas as outras testemunhas. Não. Você quer entender? O que você quiser que tem dívida? Não, que a dívida ela vai existir independente de as outras terem mentido, só que elas teriam que pagar o dobro. Isso é uma outra situação. Tudo bem. Isso tudo bem. Isso na verdade foi o que a gente realmente essa é uma outra situação. Não, é parecida na realidade, realmente, enfim, mas tudo bem. Vamos falar então que é uma situação. A pergunta é se você tudo bem, na verdade sim, é uma situação parecida assim, mas aqui a gente não está lidando com o que vai acontecer com a primeira, com a segunda testemunha falsa. Só se aceita a última. Exatamente, então a gente aceita a última. Aceita, porque ninguém validou. Mas será que a gente não deveria dizer, já que ela trouxe duas testemunhas falsas, depois trouxe mais duas testemunhas falsas, será que eu acredito no terceiro grupo de testemunhas que ela trouxe, uma vez que ela já se comprovou que ela é uma mulher... Se contradisse duas vezes anteriormente? Enfim, ela trouxe duas vezes testemunhas falsas. Não, mas acredito sim. As últimas ninguém contradisse, então. Porque não é tanto dela, né? É a palavra das testemunhas. Eu penso.
Não, tá perfeito, sim, não tem problema. Não, eu tô, na verdade, justamente, tá bom, perfeito. Aqui no Brasil seria assim, a princípio, não sei se haveria uma situação, enfim, parecida com essas, mas porque assim, a pessoa, ela já trouxe 2 vezes testemunhas falsas. No caso, ela já mostrou que ela mente, né? Certo, que ela é capaz de exatamente, mentir. Então, exatamente. Ela é capaz, enfim, de subornar os testemunhos. As Isso. testemunhas. Mas assim, tudo bem. Agora, o que você falou, na verdade, você veio com um argumento, né, que a gente fala bastante. A gente acredita nas últimas. Enfim, que é aquela situação, né? Enfim, a gente acabou de falar que, de acordo com o Rahamim, a gente sempre acredita... A lei Hétor, ela deu essa lei que a gente acredita nas 2 testemunhas. Então, mesmo se elas fizeram 100 pessoas zomem, a lei é que, enfim, ela tem essa força de fazer os outros 100 grupos se tornarem zomem. Ou naquele caso que a gente falou, né? Que era... Vieram 2 testemunhas, e aí as segundas fizeram as primeiras se tornar zomem. As terceiras fizeram as segundas. A quarta fizeram a terceira. A quinta fez a quarta. A sexta E a gente fala que a gente vai fazendo assim, a gente sempre acredita nas últimas, na lei do zomem. Quer dizer que a princípio, então, a gente vai, de uma certa maneira, enfim, a gente vai atrás daquilo que é a última. Então, de acordo com isso, o seu raciocínio ele é correto, ele é válido. Que o que importa é as testemunhas, não é enfim, se as últimas testemunhas elas são válidas e não tem nada contra elas, invalidando elas, comprometendo, né, enfim, a validade delas, então mesmo que ela, a mulher se provou, enfim, se comprovou que ela estava mentindo nas 2 primeiras, mas a gente tem que acreditar nas terceiras, que enfim a gente acredita nas últimas, que está tudo certo com elas. Tá bom, então é algo que faz lógica. É uma discussão aqui na Gemara. Aqui na Gemara, Reish Lakish, ele dá a opinião que Urzekazu, essa mulher, ela tem Hazaká, ela se comprovou que ela busca testemunhas falsos, que ela procurou por testemunhas falsos para testemunhar por ela, nas 2 primeiras. Só para falar, é até interessante que a ideia de Hazaká, né? Quer dizer, não adianta, que aqui não adiantaria, porque a princípio, mesmo se foi somente uma, ela também já comprovou que ela estava mentindo, mesmo ela já comprovou que estava mentindo. Mas aqui a gente precisa de algo mais forte, Hazaká, que ela mente. Quer dizer, que literalmente ela tem essa, sabe que é Hazaká? Então é quando a pessoa ela já tem essa lei sobre ela, que infelizmente ela tem sobre ela uma lei que, enfim, ela estaria mentindo. Mas não só que ela está, é uma situação que ela tem Hazaká de mentir, é uma coisa mais forte do que simplesmente... Se foi uma vez, ela ainda não tem Hazaká. Mesmo que ela já comprovou que ela mentiu, mas ela não tem Hazaká. Ela não tem essa lei que ela é considerada, que a gente colocaria sobre ela, a lei de uma mulher que mente. Por isso que, na verdade, o Reish Lakish, não é só... Ele tá falando, já que ela tem uma Hazaká, então a gente talvez teria que ir atrás dessa Hazaká dela. Não é somente uma questão de acreditar ou não, porque aí somente na primeira a gente também já não acredita mais, ela já mentiu, então teoricamente ela já mente, mas não é uma questão, aqui é uma questão que agora ela tem uma Hazaká sobre ela que ela mente, então teoricamente, já que ela tem uma Hazaká dela, a gente não poderia acreditar numa testemunha que ela traz, porque ela já tem um status que as testemunhas dela são mentirosas. As testemunhas dessa mulher, ela tem uma Hazaká que são testemunhas falsas, como se fosse na realidade, que de acordo com o Reish Lakish, exatamente porque o que o Reish Lakish vai responder com relação ao seu argumento? Você argumentou que mesmo que ela, enfim, o seu argumento vai ser o seu argumento do próximo rabino, que ele vai falar justamente o que você falou, que não tem a ver uma coisa com a outra, a testemunha por um lado e a mulher para o outro. Mas qual é o argumento de Reish Lakish? O argumento é que existe uma conexão entre a mulher e as testemunhas dela. Por quê? Porque se for uma questão só dela, que ela mente, então também não tem a ver. Mas aqui, na verdade, não é que ela mente, é que as testemunhas dela são mentirosas. É uma Hazaká que as testemunhas dela são mentirosas. Então, quer dizer, uma Hazaká que ela tem com relação às testemunhas. Ela tem uma Hazaká então tem uma discussão se fala que Hazaká é 2 vezes ou 3 vezes. Sabe aquela, enfim, uma ideia é que sempre que você faz uma coisa 2 vezes, uma discussão, ou 3 vezes, aquilo que se torna uma Hazaká, que ela se torna algo fixo, algo permanente, algo da índole. Sim, algo da índole, algo mais forte.
Por isso, enfim, né, quando uma pessoa faz uma mitzvah... Negativo e bom? Quer dizer... Só coisa negativa ou coisa Não, boa? os dois. Tanto para coisa boa, tanto para coisa ruim. Fazer, enfim, uma discussão se você tem que fazer 2 vezes ou tem que fazer 3 vezes para que isso se torne hazaká. Acho que 3, né? Ah, mas isso é uma discussão na Gemara. 3. Não, mas aqui o Rav Lakish ele está indo de acordo com a opinião que fala 2, porque ele falou já que já foi 2, já tem hazaká de que as testemunhas delas estão mentindo. Certo. Certo. Certo, existe a Gemara, ela trata também sobre um caso de uma mulher, né, que ela casou com um homem e o marido faleceu, o primeiro marido, depois casou com o segundo marido, o segundo homem, o segundo marido também faleceu. Será que ela pode casar com o terceiro marido? Acho que pode. Ou será que Será que ela já tem lei de uma mulher assassina, mulher que... Acho que pode, né? Mulher catalanita, viúva negra, não sei exatamente como chamar, mas isso é uma mulher, Isha catalanita, enfim, ela acabou, enfim, não que obviamente ela tenha matado, não que realmente nela não tem, mas que já que acabou morrendo 2 homens, então de acordo com o Rebbe já não poderia casar com o terceiro, de acordo com o Ramim não, tem que casar com 3, para aí o quarto não poder. Quer dizer que a Hazaká é somente depois de 3, de acordo com o Rebbe é 2, e de acordo com a Rahamim seria 3. O Rebbe de Lubavitch? Não, Rahamim. Mas só na Mishnah. Se você tem que ser 3 vezes para se tornar Hazaká, ou se tem que ser 2 vezes para... Ou se 2 vezes já é suficiente. Tem uma ideia também, por exemplo, de um boi, né? Um boi que ele tem a lei de manso. Na Torá, um boi tem a lei de manso, e quando um boi já hoje uma lei clássica na Torá, de Parshat Mishpatim, uma Gemara famosa, que se um boi ele chifra algo que pertence a outra pessoa, prejudica uma outra pessoa, se ele é um boi manso, paga somente metade do prejuízo. Se ele é um boi manso, somente metade do prejuízo. Manso é chamado de tam. Tá, um boi manso é chamado metade. Se é um boi agressivo, paga integral, 100% integral. Agora, quando um boi se torna agressivo, o que define um boi se ele é manso ou agressivo? Então, em geral, o boi é manso. Se ele chifrou 3 vezes, ele se torna agressivo. Se ele já chifrou 3 vezes, hazaká, então a partir de agora ele tem hazaká de agressivo, e por isso a partir de agora ele é considerado agressivo. Então, quer dizer, a gente vê mais uma vez essa ideia de 3, certo? Mas aqui ele falou 2. Mas tudo bem, de qualquer maneira, mesmo se ele tivesse falado 3... Acho que do casamento também podia ser, né? 3. Não, é uma discussão entre os dois. É entre Rebbe e Ramim, enfim, então uma discussão clara. Não quer dizer, enfim, que ela Deus livre matou alguém, mas é só... Não, às vezes, mas assim, mesmo que ela não tenha matado, mas estão morrendo, tipo, ela vai casando e vai morrendo. É isso. Tipo, ela tem uma... Sim. É isso. É que a sorte não existe, né? Mas assim... Não, mas existe uma questão espiritual. Diz que existe uma questão espiritual. E aí, se ela vai casando, vai morrendo. Então, chegou no terceiro, tipo, não, para. Pode ser que ela é muito santa também. Pode ser que ela é muito santa. Enfim, e talvez os maridos não são suficientes para a santidade dela. Verdade, ó, tá vendo? Então, já parou no terceiro. Certo? Enfim, pode ser por uma questão espiritual. Tinha a esposa de Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Rabi Elazar ben Rabi Shimon foi filho de Rabi Shimon bar Yochai. Rabi Shimon bar Yochai representava uma kedushá, uma santidade muito forte. Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon bar Yochai, enfim, o extremo do pai dele. O pai dele já era uma pessoa santa, já era uma pessoa, vou chamar assim, agressiva na santidade. Enfim, tem história sobre ele, enfim, uma santidade muito elevada e agressiva, enfim. No sentido positivo, mas quer dizer, a forma como o extremo da santidade. E então, afim, quer dizer, ele era uma pessoa que só o lado espiritual, só o lado santo e meio que renegava a natureza. Renegava a natureza, o lado natural, o lado da matéria, não, enfim, não trabalho, não, mas tudo Torá, tudo que vem através do Criador, enfim. E Rabi Elazar ben Rabi Shimon, ele era casado, enfim, com uma mulher sã, uma mulher santa,
E ele faleceu, Rabi Elazar ben Rabi Shimon faleceu. E a esposa dele era uma mulher santa, então o Rebbe, outro rabino, o Rebbe Yehuda Hanassi, ele pediu para casar com a viúva, pediu para casar com a viúva de Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Rabi Elazar ben Rabi Shimon é uma pessoa extremamente santa, enfim, e ela também era. Então, depois do falecimento de Rabi Elazar ben Rabi Shimon, o Rebbe Yehuda Hanassi, ele quis casar com ela. E ela respondeu para ele, né, da seguinte: um utensílio que foi usado, uma coisa santa, com ele, não pode ser usado com uma coisa laica, não pode ser utilizado como uma coisa profana. Um utensílio que foi usado como uma coisa santa, ela quer dizer, o utensílio que foi usado, enfim, que foi usado com Rabi Elazar ben Rabi Shimon, que era Rabi Elazar ben Shimon, que se relacionava com ela, não pode agora esse utensílio se relacionar com alguém profano, alguém laico. Quer dizer, uma frase forte, obviamente, mas uma frase mas ela quis dizer, na realidade, que Rabi Elazar estava num nível muito, muito elevado, e que talvez para Rabi, agora que estava nesse nível elevado, então não seria, enfim, ela agora não seria propício, né, para uma mulher como essa, que estava conectada com Rabi Elazar ben Rabi Shimon, agora estar casada, enfim, com alguém que não estava no nível de santidade, assim como Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Rabi Yehuda Hanassi, enfim, é uma pessoa extremamente santa, mas nesse sentido extremo da palavra de santidade, não estava que nem Rabi Elazar ben Rabi Shimon. Então, por isso, ela falou isso daqui, enfim, que não seria adequado, falar assim, seria muita santidade para ela, seria muita santidade para o Rabi Yehuda Hanassi. Então, de repente, quando uma mulher muito santa, enfim, ela iria casar com o Rabi Yehuda Hanassi, talvez isso seria negativo para Rabi Yehuda Hanassi. Não só, obviamente, existe a questão espiritual, que ela era muito santa, então o santo não deve ser agora utilizado por algo que é menos santo. Mas, ao mesmo tempo, também existe aqui uma questão de cuidado para o próprio Rabi Yehuda Hanassi, para que ele, enfim, não se fosse prejudicado por causa da santidade dela. Entendi. Sim, interessante. Então, existe essa ideia, enfim, quer dizer, mesmo no lado positivo, às vezes ela tem alguma questão que estão falecendo os maridos dela. Por isso, então, ter essa Hazaká, enfim, essa lei. Agora, voltando para esse caso de Reish Lakish falou que ela tem Hazaká, que as testemunhas dela são mentirosas. Então, por isso, talvez a gente iria... Não que a gente não acreditaria nas testemunhas em si, mas já que são testemunhas dela, a gente colocaria a lei de mentiroso para as testemunhas, não por causa deles, mas por causa dela.